Você foi diagnosticado com diabetes, ou talvez alguém da sua família esteja lutando com essa doença silenciosa. E agora vive com medo de o que comer, o que pode ou não fazer, se vai piorar. Mas a verdade é que o maior perigo não é o açúcar. O maior perigo está naquilo que você não sabe, nos erros silenciosos que se acumulam com o tempo e quando a conta chega, pode ser tarde demais. Hoje, eu vou te mostrar os 2 erros mais graves que um diabético pode cometer. E o segundo, eu te aviso, é o mais perigoso de todos. Inclusive, vou te contar o caso real de um homem que teve um infarto aos 54 anos sem nunca ter sentido dor antes. A glicose dele parecia controlada, mas o que ele não sabia estava corroendo seus vasos por dentro. Então, se você tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, ou se tem pré-diabetes, colesterol alto, histórico na família, ou quer evitar essa doença, fica comigo até o fim desse vídeo. Essa conversa pode literalmente salvar a sua vida. O problema do diabetes não é só o açúcar no sangue, é o que esse excesso de glicose faz com o seu corpo por dentro. Você já parou para imaginar? Todo dia, o sangue circula por dentro de você, levando oxigênio e nutrientes para cada célula. Mas quando o açúcar está alto, ele não passa limpo, ele passa como se fosse uma lixa, arranhando os vasos, ferindo as paredes internas das suas artérias. Esse machucado invisível vira um convite para a gordura se instalar ali. E pronto! Aí começa a formação da temida placa de gordura, que entope artérias e causa infartos, AVCs e amputações. É por isso que muitos diabéticos morrem de doenças do coração, não de açúcar alto. A história do Carlos, 54 anos, aposentado. Não bebia, não fumava, fazia caminhada 3 vezes por semana. Sabia que era diabético, mas achava que estava controlado, porque não sentia nada. Nunca tinha ido ao cardiologista. Não fazia exames com frequência. Achava que tomar remédio de vez em quando já era suficiente. Um dia, acordou com um peso no peito. Achou que era só má digestão. No mesmo dia, teve um infarto. Só no hospital, descobriram que os vasos do coração estavam tomados por gordura. E o pior, a glicose alta tinha feito isso sem nenhum sintoma visível. Carlos sobreviveu, mas hoje vive com metade da capacidade cardíaca. Toma 5 remédios por dia. E o que ele mais diz é: se eu soubesse disso antes, eu teria feito tudo diferente. O primeiro erro que um diabético nunca pode cometer: não saber o valor da sua hemoglobina glicada. Se você tem diabetes e não sabe quanto está a sua hemoglobina glicada, você está dirigindo no escuro, com o carro a 120 km por hora e sem freio. A hemoglobina glicada é o principal marcador para saber como anda o controle da glicose ao longo do tempo. Ela mostra a média da sua glicose nos últimos 3 meses. Ou seja, mesmo que seu exame de glicemia em jejum esteja bom, mesmo que você não esteja comendo doce, mesmo que você se sinta bem, se a sua hemoglobina glicada está alta, o seu corpo está sendo destruído por dentro. Qual o valor ideal? Menos de 5,7%. Normal, de 5,7% a 6,4%. Pré-diabetes, acima de 6,5%. Diagnóstico de diabetes. Mas atenção, mesmo quem tem diabetes pode e deve manter esse número abaixo de 7%, em muitos casos. Seu médico pode ajustar o valor ideal para você. Mas o importante é que você saiba o seu número e acompanhe com frequência. Se você só mede glicemia de manhã com o aparelhinho, não é suficiente. Se você só faz check-up 1 vez por ano, não é suficiente. Se você nem sabe o que é hemoglobina glicada, você precisa reagir agora. Essa é a primeira coisa que você precisa cobrar de si mesmo. Não espere o próximo exame. Exija seu direito de saber. Agora que você entendeu o que a glicose alta faz com o corpo por dentro e por que saber a hemoglobina glicada é uma questão de vida ou morte, chegamos no erro mais comum, mais perigoso e mais cheio de preconceitos. Erro no 2.
ter medo da insulina. Sim, medo. Medo de agulha, medo de depender, medo de parecer mais doente. Mas atenção, esse medo hoje mata mais do que a própria diabetes. Você já ouviu alguém dizer: "Eu ainda não uso insulina, graças a Deus"? Tomar insulina é o fim. Insulina estraga o pâncreas. Depois que começa a usar, nunca mais para. Essas frases fazem parte do mito mais perigoso que ronda os diabéticos, e é hora de destruir esse mito com informação. O que é a insulina? A insulina é um hormônio que o seu corpo produz naturalmente. É ela que pega a glicose do sangue e leva para dentro das células, onde será usada como energia. Sem insulina, a glicose fica circulando no sangue, causando estrago. Quando você tem diabetes tipo 1, o corpo não produz mais insulina. Quando você tem diabetes tipo 2, o corpo até produz, mas as células não reconhecem mais a insulina direito. É a chamada resistência à insulina. E aí começa o problema. A glicose sobe. Os vasos são machucados, a gordura se acumula, o coração sofre, os rins sofrem, os olhos sofrem e a pessoa muitas vezes nega a insulina, achando que vai piorar. Insulina não é castigo, é proteção. A insulina não é o fim da linha. Ela é uma forma de proteção, quando o corpo já não dá conta sozinho. Tomar insulina na hora certa pode evitar amputações, prevenir infarto e AVC, proteger os rins, melhorar a energia e o bem-estar e salvar sua visão. A história da Dona Iracema. Dona Iracema tem 68 anos, descobriu diabetes aos 58. Começou com remédios, mudou um pouco a alimentação, mas nunca controlou de verdade. O médico já sugeria insulina, mas ela sempre dizia: "Não, doutor, isso é para quem está morrendo. Eu não quero ficar dependente." Resultado: 5 anos depois teve um problema nos rins. 1 ano depois, perdeu parte da visão. Hoje, precisa de hemodiálise 3 vezes por semana e diz que se pudesse voltar no tempo, teria começado a insulina antes. Por que tanto medo? O medo da insulina vem de falta de informação, histórias de outras pessoas, falta de apoio psicológico e, muitas vezes, má orientação profissional. É papel do médico explicar com paciência como funciona. Mas é papel da família e do paciente entender que aceitar a insulina pode evitar o pior. Mas eu tenho medo de agulha. Hoje, os aplicadores são discretos, práticos e quase indolores. Aplicar insulina é mais fácil que tirar a glicemia no dedo. E mais, você pode viver melhor, com mais energia, com a glicose controlada. E se eu começar, nunca mais paro. Nem sempre. Alguns casos usam por um período e depois, com melhora do controle, é possível ajustar ou até suspender. Mas se for necessário por toda a vida, isso não é fraqueza, é cuidado. Assim como quem usa óculos, quem usa insulina, está se ajudando. Se você chegou até aqui, já entendeu que a glicose alta machuca os vasos por dentro, que o maior erro é ignorar a hemoglobina glicada e que o segundo erro, ter medo da insulina, pode custar muito caro. Agora vamos ao mais importante. Como saber se chegou a hora de usar insulina? A resposta é simples. Quem decide isso é o seu corpo e os sinais que ele dá. Mas atenção, o corpo fala através dos exames e dos sintomas. Veja os principais alertas de que talvez seja a hora de considerar a insulina. Exames: hemoglobina glicada acima de 8% por mais de 3 meses, mesmo com remédio, glicemia em jejum acima de 180 com frequência. Picos glicêmicos pós-refeição acima de 250. Queda na função renal. Aumento da creatinina ou proteinúria. Colesterol descontrolado mesmo com medicação. Sintomas: cansaço constante, visão embaçada, cicatrização lenta, infecções de urina ou pele frequentes, perda de peso 100. Explicação: sede e fome excessivas. Se você apresenta esses sinais, seu corpo está gritando por ajuda e a insulina pode ser justamente a salvação antes do colapso. Tem gente que espera a glicose chegar em 1000.
para começar. Outros só aceitam depois de um infarto, amputação ou início de diálise. Mas quem começa no momento certo, com orientação médica, geralmente consegue evitar complicações, reduzir ou eliminar remédios orais, viver com mais energia, ter melhor controle glicêmico, evitar sequelas. A insulina é uma aliada. Ela não cura, mas controla com precisão. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Mitos que precisam acabar hoje. Vamos destruir de vez os mitos que atrapalham o tratamento. Insulina engorda. Não é a insulina que engorda. É o descontrole alimentar. Quando usada corretamente com orientação, ela melhora o metabolismo. Insulina dá hipoglicemia direto. Com acompanhamento médico, dose certa e atenção na alimentação, as quedas de glicose são raras e controláveis. Vou virar dependente. A dependência já existe. Você já depende de controle. A insulina só vai ajudar o corpo a trabalhar do jeito certo. Se eu aplicar, nunca mais vou parar. Cada caso é um caso. Alguns usam insulina por um período, outros pela vida toda. Mas em todos os casos, o objetivo é o mesmo: proteger sua vida. Agora que você entendeu a importância da insulina, chegou a hora de te mostrar que sim, é possível conviver bem com ela. E mais, com uma rotina simples, ajustes alimentares e acompanhamento, você pode até reduzir a dose, suspender medicações e, em muitos casos, controlar o diabetes sem depender de insulina para sempre. A alimentação certa muda tudo. A insulina é apenas uma parte do tratamento. A base de tudo ainda é a alimentação. Mas atenção, você não precisa viver com medo da comida. Você precisa aprender a fazer escolhas inteligentes. Alimentos que ajudam no controle da glicose. Verduras e legumes crus ou cozidos, grãos integrais, quinoa, aveia, arroz integral, frutas com casca e baixo índice glicêmico, maçã, pera, morango, oleaginosas, nozes, castanha do Pará, amêndoas, proteínas magras, frango, peixe, ovos, azeite de oliva extra virgem. Alimentos que você deve evitar: refrigerantes e sucos artificiais, doces, bolos e sobremesas com açúcar refinado, pães e massas de farinha branca, alimentos ultraprocessados, frituras e embutidos, presunto, salsicha, linguiça. Esses alimentos causam picos de glicose e exigem mais insulina do seu corpo ou da seringa. É possível reverter o diabetes tipo 2? Muita gente pergunta isso, e a resposta é, em alguns casos, sim. Especialmente no diabetes tipo 2, quando detectado cedo, com mudanças sérias no estilo de vida, é possível reduzir as doses de medicamentos, suspender a insulina e manter o controle só com alimentação, atividade física e acompanhamento. Mas atenção, isso não é regra, e mesmo quem não reverte pode viver bem e com qualidade, desde que cuide da glicose e do corpo. O corpo avisa. Escute enquanto há tempo. A maioria das pessoas só muda depois de um susto. Mas você está aqui buscando informação antes do problema piorar. E isso já é o primeiro passo para a mudança real. Cuidar do diabetes não é fraqueza, é inteligência. Usar insulina não é derrota, é proteção. Saber seu exame é o que te dá poder sobre sua saúde. Você chegou até aqui. E só o fato de estar aqui já mostra que você não quer ser mais um número nas estatísticas. Você quer viver bem, quer se cuidar, quer envelhecer com autonomia. E agora, você sabe exatamente quais são os 2 maiores erros que podem destruir a vida de uma pessoa com diabetes. Vamos relembrar. Erro 1. Não saber o valor da sua hemoglobina glicada. Se você tem diabetes e não sabe esse número, você está vivendo no escuro. Esse exame mostra como sua glicose se comportou nos últimos 3 meses. Sem ele, você está deixando a doença agir em silêncio. Erro 2. Ter medo da insulina. A insulina salva vidas. Ela não é sinal de fraqueza, mas de inteligência.
Quem aceita a insulina na hora certa evita cegueira, evita hemodiálise, evita amputações. Você não é menos forte por precisar de ajuda. Você é mais forte por não desistir de si mesmo. A verdade é dura, mas simples. A glicose alta corrói os vasos por dentro, machuca as artérias e abre espaço para a gordura entupir tudo. É por isso que o diabetes mata em silêncio. Não dói. Mas quando a conta chega, é pesada. E se você não age hoje, o corpo vai cobrar amanhã. Mas você tem uma escolha, você pode ignorar tudo isso. Ou você pode decidir agora fazer diferente. Você pode pedir para o seu médico requisitar o exame da hemoglobina glicada, marcar uma consulta com um endocrinologista, conversar com sua família sobre seu medo da insulina, mudar sua alimentação, sua rotina, seu destino. E tudo começa com uma decisão. Uma única decisão. Se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu algo novo, se você acredita que ainda dá tempo, comenta aqui embaixo. Eu escolho cuidar da minha saúde antes que seja tarde. Esse comentário é mais do que uma frase. É um compromisso com sua vida. Compartilhe esse vídeo com quem também vive com diabetes ou convive com alguém que tem. Você pode salvar uma vida com uma informação. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Aqui, a gente fala de saúde com verdade, sem enrolação e com o cuidado que você merece. E antes de sair, eu deixei aqui na tela 2 vídeos do canal que podem te ajudar ainda mais. Um mostra como a alimentação natural pode equilibrar a glicose. O outro revela os sinais silenciosos de que os rins estão pedindo socorro. Clique agora e continue aprendendo. A sua saúde agradece, o seu futuro também. Nos vemos no próximo vídeo.